Durante toda a minha vida, eu sempre fui um jogador solo. Eu sempre tive essa atitude punk rock and roll de ser um lobo solitário. Então eu sempre preferi jogar jogos single player, porque pra mim videogame é a melhor forma de expressão artística no entretenimento em geral. O poder dessa mídia de te colocar em mundos virtuais e te dar o controle pra você moldar da forma que você quiser e viver sua própria história é algo que nenhuma outra mídia é capaz de fazer. Então eu sempre tive uma resistência quando se trata de jogos cooperativos, porque pra mim a experiência real de videogames era single player. Era eu ser o protagonista da história e desbravar aquele mundo por mim mesmo. Os únicos jogos multiplayers aceitáveis pra mim eram os competitivos tipo CS e Valorant. Desculpa, mano, eu falo esse nome e me dá uma vontade de vomitar, mano. Só não é pior do que League of Legends. Mas depois de muita insistência dos meus amigos pra dar uma chance pra jogos cooperativos, eu decidi ver qual é das ideias. E acabou que aconteceu o que eu menos esperava. Eu me apaixonei por eles. Você se juntar com um ou mais amigos que você gosta muito e desbravar jogos eletrônicos virou uma das minhas coisas favoritas nesse mundo. Eu descobri que jogos co-op pode salvar títulos muito ruins só pelo fato de você estar jogando com um parceiro. Eu descobri que jogos muito bons ficam ainda melhores no modo co-op. E por fim, mas não menos importante, eu descobri que você pode se divertir demais com esses jogos. Então hoje, meus amigos, aqui em mais um episódio do Show da Meia-Noite, nós vamos entrar de cabeça nesse mundo de jogos cooperativos e vamos tentar entender o porquê esse estilo de jogo tá em falta hoje em dia. Estrelando Niel Hell. Ter um modo cooperativo no seu jogo significa que a chance das pessoas gostarem mais dele é maior, porque jogar com um amigo muda completamente a experiência de qualquer jogo. Porque quando você tá sozinho e tem uma missão secundária ruim e sem graça, isso vira uma tarefa entediante pra cacete. Mas se você tá com um amigo, isso vira motivo de piada e muita risadinha. E não tem melhor exemplo disso do que Far Cry 6. Esse jogo foi muito criticado na época do seu lançamento e foi um jogo responsável por trazer à tona a discussão de que essa franquia já estava muito saturada e precisava de algo novo, porque não só segue uma fórmula que vem sendo utilizada incansavelmente desde 2013, mas também eles tiraram um monte de mecânica que fazia a franquia Far Cry ser um jogo imersivo, porque agora ao invés de, por exemplo, você caçar animais para você craftar coisas diferentes que vão te ajudar na sua gameplay, agora você só dá um tiro no bicho, o bicho cai morto no chão, você passa por cima, coleta automaticamente e depois você pode, sei lá, vender pra comprar, foda-se. Isso é só um exemplo de coisas que foram alvo de crítica. Muitas outras coisas foram nerfadas e o jogo virou bem mais arcade com armas tecnológicas do que um jogo de sobrevivência. Mas jogar com um amigo foi muito da hora, mano. Se eu fosse jogar sozinho, provavelmente eu ia quitar na primeira base que eu tivesse que destruir, porque eu já tava saturado dessa porra. Mas fazer isso com um amigo, vocês entrarem junto na base e meter bala pra todo lado, limpar o mapa e fazer todas as missões secundárias e ir atrás de todos os patches e segredos enquanto vocês trocam uma ideia sobre a vida, transformou Far Cry 6 em um jogo memorável pra mim. Você acredita? Esse é o poder dos jogos co-op. Então eu preciso vir aqui nesse exato momento e deixar meus elogios pra Ubisoft. Caralho, essa frase é proibida até no inferno, mano. O capeta se tremeu inteiro agora. Exatamente, mano. Eu vou elogiar a Ubisoft porque ela é uma das únicas empresas que se importa em colocar co-op nos seus jogos. Na franquia Far Cry, por exemplo, existem vários títulos que podem ser jogados do começo ao fim com os amigos. E isso é uma coisa que se encontra em outras franquias também. E é muito legal que eles se importam com isso porque até faz os jogos medíocres deles serem mais divertidos de jogar. Mas agora, e quando o jogo é muito bom? É possível melhorar ainda mais jogando com os amigos? Com certeza, meu parceiro, e o melhor exemplo disso se chama Dying Light 2. Não me entenda errado, o 1 é maravilhoso também, um dos melhores, se não o melhor jogo de zumbi de todos os tempos, mas o 2 acabou me pegando mais pelo momento que eu joguei. E o fato de você poder jogar todos os jogos dessa franquia, incluindo o DLC e o próximo que vai sair com um amigo, torna ainda mais absurdo. A experiência co-op desse jogo é maravilhosa, você pode se juntar com alguém e fazer parkour por um mundo maravilhoso e muito lindo. Você pode fazer todas as missões secundárias, todos os desafios, ir atrás de easter egg e o mais legal de tudo, ficar fortão e desbravar a noite mais aterrorizante que eu já vi em um jogo.
onde eu e meu amigo aumentavam o nosso nível de perseguição no máximo e ficava lutando contra 1 milhão de voláteis pra farmar recurso. Ai, que saudade que deu! Sem contar que o Dying Light 2 é um jogo onde você pode fazer escolhas na história, então isso cria uma dinâmica onde você e seu amigo ficam discutindo sobre as possibilidades de cada escolha, se o que você fez foi certo ou errado, e isso adiciona ainda mais imersão nessa história maravilhosa. Dessa forma, o Dying Light 2 se tornou uma das experiências co-op mais memoráveis da minha vida e pra sempre vai ter um espacinho no meu coraçãozão. Pra mim, quando um jogo modo história tem a opção de jogar a campanha co-op, ele ganha muitos pontos na minha visão e na minha opinião. Existem pessoas que podem falar, mas existem jogos que são feitos pra jogar single player. E eu concordo plenamente, mas eu acho que não faria mal nenhum as empresas começarem a colocar a opção de jogar com os amigos. Isso não significa que você ainda não pode ter a experiência jogando sozinho, mas significa que a experiência para outras pessoas pode ser ainda melhor se elas pelo menos tivessem a chance de chamar um amigo para jogar. Mas a gente já fala sobre isso porque existem jogos que são feitos para jogar com seus amigos e esses jogos me proporcionaram memórias maravilhosas e momentos onde eu ri até quase desmaiar. Dia 23 de outubro de 2023 foi lançado um jogo que virou uma febre absurda na indústria. Um jogo onde você entra em um mapa com seus amigos e tinha que coletar recursos para ganhar dinheiro, e nesse processo você precisava sobreviver de ataques de criaturas assustadoras que vagavam por aquelas instalações. E esse jogo se chama Lethal Company. Esse jogo virou uma febre absurda em 2023. Quase todos os streamers grandes da época juntaram seus amigos para mandar uma gameplay e isso gerou muitos clipes e muitos momentos virais. Mas o que faz esse jogo ser tão bom e tão divertido e engraçado de jogar é que aqui eles exploram um recurso muito interessante, que é o chat de proximidade. Para quem não sabe, o chat de proximidade é uma funcionalidade que permite que os jogadores se comuniquem por voz, onde o volume e o alcance da comunicação depende da distância real dos jogadores no ambiente do jogo, meio que para simular o som no mundo real. E aqui no Lethal Company eles masterizaram esse recurso, porque quando seu amigo se assusta com uma aranha caindo na cabeça dele, você só não escuta ele gritando, mas você escuta lá de longe, tá ligado? Ele todo tonto lá. Nossa senhora, meu Deus! E o mais interessante é que esse jogo é extremamente modificável, então tem uma gama enorme de mods que você pode instalar para deixar sua gameplay mais interessante. Por que tem duas portas de saída? Boa pergunta. E o Lethal Company virou uma febre tão grande que criou uma trend dentro da indústria de jogos, onde vários games seguindo a mesma premissa começou a aparecer, onde eles mudavam alguns aspectos do jogo. Tinha um que você tinha que procurar itens no fundo do mar, tinha outro que você tinha que gravar criaturas esquisitas pra colocar no YouTube e ficar famoso, entre muitos outros. Mas um desses acabou me pegando de uma forma diferente, e esse jogo é o Repo. O Repo segue a mesma dinâmica do Lethal Company, você precisa ir pra algum lugar e coletar itens pra ganhar dinheiro e sobreviver de monstros assustadores. Mas o que me pegou nesse jogo é que os itens que você coleta, às vezes, afetam a sua gameplay. E como assim, você me pergunta? Nossa, ele anda devagar. Será que se ele falou, ele fala assim? Então eu tô querendo que ele fale, mano. Ai, você, porra, caralho. Eu achei que era um bicho, porra. Por que sua voz tá... Solta essa porra do bagulho, senão solta essa merda, cara. Esses jogos viraram um sucesso absoluto na indústria e foi o responsável por colocar uma boa grana no bolso de vários desenvolvedores indies. E o motivo pelo qual esses jogos fazem tanto sucesso não é porque os gráficos são de nova geração ou porque a gameplay é algo que a gente nunca viu antes. É porque você e seus amigos que são os protagonistas desse jogo. O jogo apenas te dá uns recursos para fazer a resenha entre vocês e seus parceiros serem mais divertida, porque as situações são criadas por você. E é por isso que todos
todos esses jogos que eu citei foram sucesso de vendas e fizeram muita gente, inclusive eu, muito feliz. The name and the purpose to color of indicate enter special information. Deu pra pegar aí mais ou menos, mano? Tô aqui, ó. Tá ouvindo minha voz? Nossa, tem um monte... Ó. É eu! Esse tipo de jogo tem de monte pra você jogar com seus amigos. E também vale a pena mencionar outros tipos, tipo simuladores, que também rendem muitas experiências co-ops muito divertidas. Mas quando se trata de jogos com campanhas co-op, aí, meus amigos, as opções diminuem pra cacete. Jogos modo história que têm a possibilidade de jogar campanha com os amigos são raros, e eu consigo citar aqui tranquilamente os mais famosos sem problema nenhum. Dying Light 1 e 2, franquia Borderlands, Far Cry, Gears of War, Dead Island, Halo, Left 4 Dead, Monster Hunter, Payday, The Division, entre muitas outras franquias que existem por aí. Muitas não, acabei de falar que não tem, por que eu falei muitas? Algumas. Mas se você é uma pessoa que gosta desse estilo de jogo igual eu e que jogou a maioria desses títulos que eu acabei de citar, provavelmente em algum momento você vai se encontrar em um beco sem saída, onde as opções começam a acabar, e isso é um grande problema. Na minha opinião, todos os jogos deveriam vir com a opção de jogar com os amigos, e muitos de vocês podem pensar aquilo que eu disse mais cedo, de que alguns jogos são feitos para jogar single player, e eu concordo plenamente, então vamos apagar essa frase todos os jogos, e vamos com mais jogos deveriam vir com a opção de jogar com os amigos. Mas o porquê que isso não acontece? Qual que é o motivo dos estúdios não fazerem isso? Bom, eu não manjo de desenvolvimento de jogos para falar com 100% de certeza aqui para vocês, mas de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, um desses motivos é a complexidade técnica de fazer uma campanha cooperativa. Porque imagina que todas as funções que aquele jogo tem precisa ser balanceado para vários jogadores ao mesmo tempo, tem que ser sincronizado para acontecer ao mesmo momento e ser extremamente testado. E muitas empresas acham isso difícil de incluir no cronograma de produção do game, e isso pode atrapalhar e até atrasar a produção, tá ligado? Para adicionar esses bagulho. Outro motivo é que as empresas preferem muito mais priorizar os multiplayers online, porque isso significa um lucro muito maior, porque tem espaço para DLCs, microtransações, assinaturas, passe de batalha e etc. E isso não acontece numa campanha co-op, porque os jogadores só vão gastar com o jogo e, dependendo do game, só vão comprar uma vez e jogar com a tela dividida, e isso não vai gerar o lucro que eles tanto querem. E por último, mas não menos importante, nem todos os temas e tipos de gameplay combinam com o co-op. Eu disse que eu queria que todos os jogos tivessem um modo co-op, e esse pensamento vem muito mais de um sonho distante meu, porque eu entendo que para muitas pessoas jogar alguns títulos co-op poderia afetar um pouco a imersão e a proposta inicial do game, e também reconheço que teria um desafio técnico e criativo para fazer isso acontecer. Um The Last of Us, por exemplo, não faria sentido nenhum uma campanha com outro bunda mole ali no meio da gameplay, tá ligado? Iria acabar completamente com a experiência, mas a minha ideia seria fazer exatamente o que o Dying Light faz, por exemplo. Você e seu amigo são o Crane. Vocês dois assumem essa personalidade e pode ter essa experiência juntos na pele do mesmo personagem. Muitos podem achar isso meio tonto e que afeta a imersão, mas eu particularmente não me importo. E levando isso em consideração, tem vários jogos que se encaixam nessa descrição e que dariam ótimos jogos co-op. Por exemplo, Cyberpunk 2077. Falei alguma besteira? Pô, na moral, velho, imagina você e seu parceiro, mano, explorando aquela Night City gigantesca, mano, cumprindo as missões secundárias, debater sobre as escolhas com um amigo. Puta que pariu, seria muito da hora, mano, e eu acho que combinaria demais, especialmente pro Cyberpunk, que é um jogo RPG mundo aberto, onde tem espaço pra mais alguém ali, tá ligado? Especialmente porque você pode escolher dois gêneros de personagem, então um é uma mulher, outro é o homem. Olha que foda! Mas infelizmente tudo isso que eu falei fica apenas nos nossos sonhos ou na boa vontade da comunidade pra criar mods que permitem você jogar com os amigos, porque as empresas até os dias de hoje não pensam nessa possibilidade. O mundo dos jogos co-ops é simplesmente maravilhoso.
Uma das melhores experiências que eu tive com jogos foram jogando cooperativamente. Tanto por causa de uma campanha muito legal, ou porque o jogo era muito bunda e ficou engraçado, ou porque eu e meus amigos criamos momentos onde a gente cagou de rir. E tudo isso me fez amar esses jogos e me fez ficar um pouco chateado pelo fato de não ter tantas opções quanto eu queria. É claro que muito desses modos campanhas co-ops não são perfeitos. O Dying Light, por exemplo, tinha vários bugs onde não registrava o progresso do que meu amigo fazia no meu mundo. O Far Cry 6 não permitia você ficar 100 metros de distância do seu amigo, que ele te teleportava. E as conquistas da história só contavam pra quem tava hosteando o mundo, e algumas missões, como por exemplo a de pegar os pets, só funcionava pro host. E isso quebra um pouco. Mas mesmo assim foram experiências memoráveis que eu vou levar comigo pelo resto da vida. Se você é um cara como eu que gosta de jogar com seus amigos e que aprecia esses jogos e aprecia esses momentos, vamos começar a exigir mais isso das empresas, mano. Vamos mostrar que a gente gosta e que na verdade isso é uma ótima opção pra ter nos jogos. Eu não acho que ter a opção faria mal nenhum, não ia atrapalhar ninguém, porque além de deixar mais divertido, pode até adicionar um fator replay que pode continuar criando belas memórias que a gente vai guardar pro resto da nossa vida. E se você é um cara que não tem amigo, puta, mano, aí esquece tudo que eu falei, então.